O Paris Saint-Germain deixou de ser um minúsculo para se tornar um gigante. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Paris Saint-Germain foi lá na década de 90, quando o Raí decidiu ir para lá. E na época todo mundo dizia que era um time pequeno da França, apesar de ser um time que recebia o nome da cidade luz, da cidade da capital francesa. E como eu vi esse Paris Saint-Germain se transformar em um clube gigante na estrutura e nos últimos anos na filosofia. Muitos de nós questionamos a capacidade desse time em ser campeão da Champions, depois de bater na trave tantas e tantas vezes, e depois de talvez os seus dirigentes terem feito uma espécie de autocrítica, um diagnóstico mais preciso sobre o que impedia esse time de conquistar o principal título europeu, mesmo depois de tantos investimentos, mesmo depois de tantos craques passando pelo time. Esse Paris Saint-Germain, que se torna bicampeão da Champions de forma consecutiva, e esse é o principal motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo, porque mais uma vez eu tive a felicidade de ser testemunha ocular da história. Esse time entendeu que para ser campeão precisa ser um time, precisa se construir uma filosofia coletiva e essa filosofia, esse Paris Saint-Germain, foi construído pela mente de um cara, um grande treinador e um grande ser humano que é o Luis Henrique. Eu convido você a, se tiver tempo, procurar e assistir o documentário do Luis Henrique, que mostra como que foi a odisseia da conquista do primeiro título da Champions do Paris Saint-Germain, já com o comando dele, e todo o paralelo desse cenário que ele teve que enfrentar em função de uma perda pessoal. Ele teve que ter esse contraponto de trabalhar por um dos maiores clubes do mundo. Hoje, sim, o Paris Saint-Germain é uma das grandes equipes de futebol do planeta. Ter as conquistas que uma delas era uma obsessão dos seus presidentes, diretores e investidores, e ao mesmo tempo lidar com a dor da perda pessoal que ele teve, de toda uma batalha mental e psicológica que ele teve que enfrentar. Então, essa conquista, a primeira do Luis Henrique, pelo Paris Saint-Germain, é algo muito emblemático, é algo efetivamente histórico. E agora a gente vê esse time alcançando o panteão do esporte. Esse não é o exagero retórico. Para quem não sabe, o Paris Saint-Germain é a segunda equipe de futebol europeia a conquistar de forma consecutiva a UEFA Champions League. A primeira foi o Real Madrid. E ficar no mesmo patamar, na mesma prateleira daquele que muitos consideram o maior time de futebol da história, não é para todos. É para um grupo muito seleto e não que o Paris Saint-Germain se torne agora um dos maiores times de futebol da história, mas esse time, esse elenco que, por sinal, só teve de diferente em relação à primeira conquista o goleiro, é sim um dos elencos mais relevantes e importantes da história do futebol europeu, porque conseguiu algo que é muito difícil, algo que é muito complexo e uma das conquistas mais difíceis dentro do mundo dos esportes por 2 vezes. Não foi um jogo bonito, não foi um jogo empolgante, como é boa parte das finais que nós temos nas principais competições, de futebol ao redor da história. Mas é um jogo que mostra como o Paris Saint-Germain não só entendeu como jogar esse novo formato da liga, e é, por incrível que pareça, o único que venceu nas 2 temporadas desse novo formato, onde a primeira fase tem o tal do cruzamento suíço, é em formato liga, para depois ter os playoffs e a fase eliminatória que todo mundo gosta, e aprendeu a sofrer para vencer. Porque em determinados momentos do jogo, o Arsenal, que foi um adversário corajoso, e daqui a pouco eu falo sobre ele, deu trabalho para esse time. Foi um time cascudo, foi um time valente e valorizou esse título do Paris Saint-Germain lá em Budapeste. Sobre o Arsenal, eu quero aqui dizer que o Trajano, o José Trajano, uma lenda do jornalismo esportivo, o principal responsável para que pessoas como eu e talvez você
considere a ESPN no Brasil algo especial e singular, porque ele revolucionou o jornalismo esportivo na televisão e em outras mídias também. Acho que muito do que nós temos na radiodifusão em termos de esportes, na análise esportiva, passa pelo que o José Trajano fez. Eu acho que o Trajano está feliz em algum lugar de Londres, porque ele foi para o Reino Unido para torcer pelo Arsenal nessa final de Champions. O mesmo Trajano que teve o gosto amargo da decepção há 20 anos atrás, quando esse mesmo Arsenal com Thierry Henry, perde a Champions League para o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, naquela final que o Belletti decidiu com um gol no segundo tempo. Juliano Belletti decidiu uma Champions League. Lidem com isso. Mas o Arsenal é um time que está em progressão. Fez uma fantástica temporada europeia, conseguiu ser dominante na Premier League, consegue apresentar uma evolução, inclusive dentro da própria Champions, chegou a mais uma final depois de tanto tempo. Quem sabe da próxima vez, quem sabe na próxima temporada, os torcedores dos Gunners conseguem uma alegria maior. Neste momento, Paris está em festa. Neste momento, a gente vê a vitória da competência em relação ao dinheiro, em relação aos egos inflados, em relação aos times com superastros. Não que alguns jogadores que passaram pelo PSG não merecessem esse título antes. A gente está falando tanto do Neymar nos últimos dias que a gente não pode se esquecer que o Neymar bateu na trave. Neymar e Messi bateram na trave de conquistar a Champions em uma das temporadas antes de toda essa revolução que o time fez. E aqui, antes de encerrar esse vídeo, vale a pena a gente dar aquela pitadinha de sarcasmo e ironia. Mais uma vez, o grande perdedor dessa conquista do Paris Saint-Germain na UEFA Champions League é o Mbappé. Porque se teve um jogador que foi o símbolo máximo de toda a arrogância e prepotência dos dirigentes do Paris Saint-Germain ao tentar fazer contratos megalomaníacos para trazer alguns dos ditos melhores jogadores do mundo, e aqui eu devo mencionar o Neymar também, porque ele fracassou na tentativa de conquistar a Champions pelo time e de ter a carreira consolidada como o melhor do mundo, sendo protagonista em uma equipe. O Mbappé talvez seja o símbolo máximo disso, porque muitos dizem que o Mbappé é difícil de vestiário, que o Mbappé é um jogador problemático, que ele gosta de centralizar as ações dentro do clube, dos clubes que ele está jogando. Uma das provas disso está no próprio Paris Saint-Germain, porque dizem os rumores, dizem as internas, que ele foi o principal responsável, por exemplo, pela saída do Ángel Di Maria do time. Então, o Mbappé deve estar vendo tudo isso de casa e vendo que ele poderia, de repente, ser o grande maestro, o grande protagonista desse PSG, e não foi. Tá bom, é fácil aqui da minha posição falar qualquer coisa a respeito do jogador francês, ele que já é campeão do mundo e já chegou em uma segunda final de Copa rapidamente, na segunda tentativa dele na seleção francesa. Mas, de qualquer forma, fica o registro. Depois de alguns dos maiores jogadores de futebol da história passarem pelo Paris Saint-Germain, depois de todo esse dinheiro descarregado no time, a mudança de filosofia, uma visão de jogo do Luiz Henrique muito bem ajustada e uma cultura que se criou de coletivo dentro do Paris Saint-Germain fez com que a equipe francesa conquistasse pela segunda vez em 2 anos a UEFA Champions League. E isso aconteceu depois que o Mbappé saiu do time. É algo emblemático, é algo que não dá para a gente lidar como uma mera coincidência. É quase uns astros se alinhando para que essa equipe nos entregasse a história. Parabéns ao Paris Saint-Germain que, sim, entrou para o panteão da UEFA Champions League, fez o impossível, fez algo histórico, fez algo lendário, fez algo que me faz ter a felicidade de testemunhar a história sendo escrita mais uma vez. Isso tudo acontecendo, faltando 12 dias para a Copa do Mundo 2026 acontecer. Que belo aperitivo, que excelente final de temporada do futebol.